Eu acho muito difícil a gente esquecer o tempo de escola da gente. A escola fundamental marca muito a vida do ser humano. Então eu me lembro direitinho o dia que eu fui pela primeira vez para a escola, mas quando eu fui para a escola, a minha mãe já tinha trabalhado comigo sobre ler, sobre escrever, sobre contar caso. Eu já conhecia todas as letras. Eu me lembro uma vez, eu devia ter uns 4 anos, eu cheguei para ela e disse: mamãe, tem uma letra que eu não conheço, essa você não me ensinou, não sei para que ela serve. E era um H maiúsculo, entendeu? Então, a minha mãe acreditava que você tem que conhecer a letra antes, o alfabeto antes, para depois facilitar você transformar o conjunto daquelas letras em palavras. Outro dia eu fiquei horrorizado quando eu soube que alguns alfabetizadores não usam mais o conhecimento do alfabeto a priori. Eu acho isso um absurdo, porque no caso da língua portuguesa, é uma língua silábica. Quer dizer, os sons não variam muito. Quer dizer, as 25 ou 26 letras do alfabeto, você constrói todas as palavras. Não tem aquela, como o inglês, por exemplo, que você só o EA, né? Só o EA tem 50 sons diferentes. Então, em português não há, cada vogal tem um som, é só meter a consoante na frente. Aí a língua, então tem que saber o alfabeto. Então quando eu cheguei na escola, eu já conhecia o alfabeto de trás para diante. E minha mãe, inclusive, me ensinou a conviver com a letra como se elas fossem coisas vivas. Assim. Então, o A era um jeito, o X era um cara com uma letra com a cintura fina, o A era um cara com os 2 pés no chão, o B era barrigudo, o C era comilão, entendeu? Então, passar daí para formar a palavra foi ótimo, foi fácil. E como meu pai gostava muito de ler e a casa era cheia de livro, eu quando cheguei no 2º ano primário, eu já li, já escrevia, já fazia composição, já fazia versinho, não sei o quê. Então foi muito fácil atravessar o ensino fundamental. Tanto que eu vivo dizendo isso, por onde eu vou. Estudar é muito importante, é fundamental, você não pode viver sem estudar. Mas ler é mais importante do que estudar. Porque a leitura quebra a sua cabeça. E é isso que eu tenho falado através do Brasil, quer dizer, ler é mais importante do que estudar. Porque a palavra gravada é que permanece na mente do ser humano e ele pode organizar toda a informação na cabeça dele com a palavra gravada. Palavras ao vento não levam nada, não conduzem a nada. Quer dizer, só quando o homem começou a pintar na caverna a sua história e a gravar na pedra suas coisas, é que a história pode ser contada no passado. O resto veio por informação, quer dizer, o dilúvio, por exemplo, chegou até nós sem escrita, então fez aquela confusão toda, mas foi um degelo, foi uma enchente fantástica na parte do mundo que era conhecida, a água subiu muito e arrasou o mundo deles. Então, várias gerações nasceram com essa conversa. Olha, o mundo já teve na água, o mundo já teve na água, o mundo já teve na água. Quer dizer, foi arrasado pelas águas. O que é? Deve ter sido na Capadócia, deve ter sido na Turquia de hoje. Como é que chamava? Esqueci agora o nome. Aquele Neoplanífero deve ter inundado de água, o Ararat era ali, quer dizer, deve ter subido até quase ao Monte Ararat e virou um dilúvio. Mas aí quando o homem começou a gravar, ele pôde descobrir-se, né? Você viu o negócio da importância da palavra gravada? É que, vamos tomar só a era cristã. Quer dizer, como é que era o mundo na era cristã, 2012 anos atrás? O homem caminhava pelos rios, pelo mar, ou caminhava a pé, ou puxado por animal na terra firme. Passaram-se 1.500 anos
E o homem não tinha evoluído nada em relação a isso. As carruagens tinham ficado mais bonitas, né? Enfeitavam mais os cavalos, os elefantes, né? Já devem ter descoberto o barco à vela, o barco com remo, mas estava ali praticamente parado no tempo. Chega em 1500, quer dizer, mais ou menos, ele já se imprimia algumas coisas, gravura, gravado e tal, mas o Gutenberg inventou o tipo móvel, quer dizer, é um carimbinho para cada letra. Aí você pega o carimbinho, amarra, faz a palavra, monta tudo, fica um carimbão com a história contada. Pronto, feito isso, o ser humano descobriu que podia botar o livro na rua. Todo mundo teve acesso ao livro. Todo mundo conhecido teve acesso a essa coisa mágica que é o livro, que antes só circulava nos conventos, só circulava entre os mais bem dotados, assim, que podiam estudar, ter preceptor e tudo. E aí o que aconteceu? Em 500 anos, o homem saiu da charrete do barco à vela e chegou na Lua, só porque ele conseguiu gravar a palavra e fazer a palavra chegar a todo mundo. Então, eu ando pelo esse Brasil dizendo para todo mundo que o ensino fundamental brasileiro tem que botar na cabeça que ele ensina, primeiro, não tem um critério geral, e segundo, se ensina muita inutilidade na escola fundamental que cansa a cabeça da criança, que tem que ser formada e não informada ainda. Ela não estava querendo informação nenhuma, ela precisa de um código que depois ela vai pesquisar. Hoje em dia, a internet, que é essa coisa mágica, essa coisa mais fantástica que aconteceu depois da invenção do tipo móvel, foi a coisa mais fantástica que aconteceu para a gente. O pessoal está chegando à internet sem passar pelo livro. Então, essa massa de informação fantástica que você tem na internet, ao seu alcance, não está fazendo o homem avançar, a humanidade avançar. Por quê? Porque ela não tem curiosidade, a humanidade, ela não tem interesse, ela não está se questionando, porque você, para se questionar, tem que ler muito, tem que conviver com a informação que você seleciona, que você nega quando lê e tal, que você confirma tempo, espaço. Quer dizer, ler é muito importante. Então, eu, se fosse professor, ou se fosse diretor de colégio, ou se fosse ministro da Educação, eu digo, enquanto uma criança não souber ler e escrever como quem respira, ela não passa, ela não segue, não tem negócio de prova de final de ano. Prepara a criança, deixa eu passar esse carro. Prepara a criança para ler e escrever como quem respira. Quando ela estiver dominando isso, em 4 anos, ela dá craque se você concentra o ensino nisso. Você faz um ensino lúdico, uma escola alegre, contente, vai para ver filme com ela, vai visitar museu, vai ler poesia, ler junto com eles. Quando esse menino está preparado, aí dá um ensino organizado para ele, que ele vai à luta. Aliás, a minha ideia é que, assim que o menino fosse alfabetizado, que ele fosse para a escola, ele era entregue a uma professora. Porque todo ano trocar de professora para o menino que saiu de casa, todo ano é traumático. Você está apaixonado por essa moça aqui, que é a professora, ano que vem não vou mais conviver com ela. Para que o menino vai ter que passar por isso? Né? Porque antigamente tinha muita escola primária particular. Na minha terra, quando eu era menino, todo mundo que fez o exame de admissão, que vinha do grupo, passava o que? 10%. Quem vinha das escolas particulares, passava direto, porque era uma professora só 4 anos junto. Era só a professora, conhecia os hábitos da criança, conhecia que ele estava chegando pouco, que ele estava com diarreia, que estava indo ao banheiro, questionava com o pai e com a mãe. A escola fundamental tem que ser individualizada, sabe? Tem que acompanhar a criança como o médico acompanha. E aí, a criança, são assim, no mínimo 4 anos. Tem criança que com 2 anos já está preparada para receber o ensino organizado. Tem criança que vai demorar 6 anos. Não tem problema. Só não encher a cabeça dela. Daqui a pouco ela está lendo e escrevendo, aí você passa ela para frente. Entendeu? Tem que mudar o método de ensinar num país como o nosso. A gente tem que transformar o Brasil num país de leitores.
Senão não adianta. O problema mais importante do Brasil é a educação. Mais importante.